Super bem-vindo, super bem-vinda. Eu sou a doutora Poliana Elke. Nesse canal eu falo sobre beleza, estética e saúde e hoje estou gravando um dos vídeos mais pedidos aqui no momento, que é sobre a toxina botulínica e seus efeitos, contraindicações, aplicações, técnica de como aplicar. Eu vou falar assim um apanhado geral, as principais perguntas que me fazem, quando aplicar, por que aplicar, para que casos é usado a toxina botulínica e, ou melhor, eu filmei tudo recebendo uma aplicação da toxina botulínica. Então, eu chamei uma profissional da minha confiança e ela aplicou em mim e eu filmei tudo. Então, eu vou colocar aqui uns pedaços para vocês assistirem, né, do que a gente fez, como que é a aplicação, as marcações, também consegui fazer a filmagem para vocês, né? Oxi, eu fui lá, filmei, recebi agulhada na testa para mostrar para vocês, então eu mereço. Deixa um like aqui, e dá uma olhadinha se você já está inscrito no canal ou não, vai lá e se inscreve, por favor, tá? É isso que motiva a gente gravar mais vídeos, é isso que o algoritmo faz com que esse vídeo alcance mais profissionais da área da saúde que se interessem pela técnica, ou clientes, ou, né, pessoas vaidosas que gostam de fazer procedimentos estéticos. Combinado? Deixa o seu like. A toxina botulínica e para que ela serve? A toxina botulínica é o nome do princípio ativo que vai fazer uma ação, quando injetada na pele, de relaxamento da musculatura, tá? Então, a gente precisa atingir a nível muscular, não só dérmico, tá? Ação muscular, então, a ação da agulhinha, né? A profundidade da agulhinha precisa atingir o músculo, porque a ação é muscular. Relaxamento da musculatura com essa paralisia. Por isso que a musculatura fica aparentemente com aquela aparência estática, né? Porque ela relaxou e a gente não consegue mais fazer as contrações musculares. Esse é o objetivo. Para quê? Eu sempre explico da seguinte forma para as minhas pacientes. Quando a gente marca muito um território que a gente precisa dar uma pausa. Por exemplo, eu uso sempre esse exemplo que eu vou dar. Quando a gente faz uma caminhada em uma grama, ou você vê que as pessoas cortam caminho, cortam calçada, elas usam sempre um caminho alternativo. Elas vão pela grama ali, que é mais perto, e acaba matando a grama naquele lugar. Você vê de longe onde as pessoas passam porque forma um carreiro, né? Mais ou menos assim. Com a ruguinha, é mais ou menos, né? É uma analogia que eu tô fazendo, obviamente. Mas quando se forma a ruguinha, significa que naquele lugar teve a dobra, né? Teve a musculatura ali exigida de uma certa forma que acabou fazendo uma fenda, né? Ela foi tão contraída ali que acabou vincando e fez aquela fenda. Marcou, fez a ruga, e aí a gente tem que trabalhar já, né? Trabalhando os danos, as consequências dessa marca. Uma das coisas a se fazer é a aplicação da toxina botulínica, para a gente evitar de fazer aquela mímica facial da contração, entenderam? Então, com esses meses que o Botox, né, ou as outras marcas, enfim, eu falo Botox porque é a marca original, a marca número 1, é a marca que eu aplico, que eu trabalho, mas tem várias outras marcas. Então, o fato da gente estar deixando de exigir daquela musculatura já é uma ação anti-aging muito legal. Eu tive a oportunidade, na minha prática, na minha vivência, eu atendi uma paciente que nunca tinha recebido toxina botulínica na vida.
Ok, tirei foto dela antes, tirei foto dela depois, como é de costume no meu protocolo, né, no meu modo de atendimento. Ok, depois de alguns meses, quando a toxina foi eliminada, ela voltou para mim e quis fazer uma nova aplicação, dentro do tempo, tudo correto. Gente, eu tirei foto dela novamente para fazer a primeira aplicação, antes da aplicação, e depois. Quando eu fui montar os antes e depois, lindo, eu vou achar o resultado e vou colocar aqui para vocês. O antes dela da primeira vez e o antes dela da primeira vez, né, sendo a segunda vez que ela recebeu a toxina, já tem uma diferença enorme nas ruguinhas. Então, ela não tinha mais a ação da toxina, mas o que eu quero dizer com isso? O tempo que ela ficou sem fazer os movimentos musculares serviu para ela se policiar nas mímicas faciais e com isso deixou de marcar tanto esse músculo e não fez tanto a fenda, não marcou tanto essa ruga, entende? Então, o fato de você ter a ação do Botox por 3 ou 4 meses ali na tua pele, né, de uma forma forte, né, que você realmente não consiga fazer os movimentos musculares, ele é, sim, preventivo do envelhecimento. Entenderam? Voltando lá para a analogia da grama, você para de pisar naquele caminho, como se alguém tivesse colocado uma barreira, né? Como se alguém tivesse colocado um cavalete lá, não pise na grama, né? Como tem em alguns lugares. O que acontece? A grama tende a crescer de novo naquele terreno onde foi tanto pisoteado, onde foi tanto usado. Então, numa analogia, né, bastante, né, é o que eu explico para as clientes e elas entendem. Então, eu resolvi trazer a mesma linguagem que eu uso dentro da sala de aplicação aqui no vídeo para vocês entenderem da mesma forma. Afinal, o público é o mesmo, né? Então, a ação é muscular. Toxina botulínica, né, não é aplicada na boca, que tem gente que fala, ela fez botox na boca. Não, botox não é feito na boca. Nos lábios, geralmente é feito preenchimento labial. São técnicas, são produtos, são propostas totalmente diferentes. Onde se aplica o botox? Geralmente, passos básicos, tá? Na testa, tá? Glabela, que é aqui na região do bravo, que a gente trabalha os músculos corrugadores, que são esses músculos mais fortes. Área de olhos, na região periorbital. Tem pontos e locais específicos que a gente trabalha, tem locais que a gente não entra, né? Essas ruguinhas aqui debaixo dos olhos, a gente não tem como fazer, só com outras técnicas que a gente consegue trabalhar o botox ou, né, trabalhar essas ruguinhas aqui. Planos básicos, tá, de aplicação, são esses aqui que eu falei por primeiro. Planos avançados, a gente tem pontinha de nariz, que é aplicado exatamente aqui onde eu tô apontando, embaixo do nariz, que ele vai relaxar essa musculatura que tem aqui, e com isso a gente consegue uma leve, tá? Tudo é muito sutil. A aberturinha aqui, esse relaxamento da musculatura que puxa a pontinha do nariz para baixo, ele faz uma leve pinadinha. Quando a gente compara as fotos dos antes e depois, paciente de lado, fundo preto, tudo no padrão, gente, dá aquela arrebitadinha muito sutil. É lindo de ver, tá? Mas às vezes o paciente não consegue perceber, por isso que é tão importante as fotos do antes e depois. Outros pontos do nível avançado é sorriso gengival. O que é o sorriso gengival? Muitas pessoas me perguntam. Quando você sorri, vocês estão vendo minha gengiva? Não, vocês só estão vendo o dente. Quando a pessoa tem um sorriso gengival, não que eu usei botox, eu não tenho sorriso gengival. A gengiva aparece no sorriso. E isso esteticamente não é bonito. E tem como corrigir isso com botox, com técnicas de aplicação. Quando a gente faz também a aplicação para boquinha triste. Isso aqui, ó. Boquinha que vira para baixo. Tem como corrigir
para evitar a força desse músculo que continue puxando o cantinho da boca para baixo, para evitar também que se forme depois, com o tempo, a ruga de marionete, que é isso aqui, tá? Quando a ruguinha é do cantinho da boca para baixo, é a linha de marionete. Aqui, bigodinho chinês. Aqui, ruguinha de marionete, tá? São pontos diferentes. Existe também para trabalhar o platisma, que são músculos ao redor aqui do contorno da face, que já pega uma estrutura de pescoço, que elas também conseguem fazer relaxamento dessa musculatura que puxa para baixo, com isso dá um sinal de flacidez da face. Também existem pontos para bruxismo, que é aquela técnica que você aperta, aquela tensão mandibular, que você aperta muito uns dentes um contra os outros. Existem pontinhos para a gente relaxar, tá? Mas a gente está falando dos pontos básicos, mas com aplicação na estética. Outra pergunta que eu ouço bastante: Poli, qual é a diferença entre botox masculino e feminino? Tem diferença, tá? Tem diferença nas questões, geralmente de sobrancelha. Mulher gosta bastante abertura, elevação de cauda de sobrancelha, arqueamento, e homem não. Então, são pontos diferentes de aplicação. Pontos femininos são diferentes dos masculinos neste aspecto. E pontos femininos são diferentes. A gente até faz 2 pontos na mesma linha, quando a gente consegue mais abertura de olhar e um arqueamento mais definido da sobrancelha. Essa é a diferença básica. É muito relativa a questão que homem vai mais produto, mulher vai mais. Isso não dá para dizer que é um parâmetro, tá? Tem mulheres que vai muito produto, é muito enrugada, tem 4 marcas, assim, de 4 linhas de rugas. Tem homem que tem 2, não é tão expressivo, não tem essa diferença em homem vai mais e mulher vai menos, não. Tudo depende de quanto foi exigida essa musculatura ao longo da vida. Outra pergunta que sempre me fazem é sobre o Botox Baby ou Botox preventivo, que já ouviram falar por aí. Botox Baby preventivo são nas pequenas expressões, quando você já se incomoda com alguma ruguinha e não tem necessariamente 30 ou 40 anos, mas dá para fazer. É uma questão assim, a primeira pergunta que a gente sempre faz para o paciente é: o que está te incomodando? Sabe? Então, tem gente que fala, é a ruguinha na área dos olhos, eu não tô mais tirando foto sorrindo com vontade, ou sorrindo com a minha força máxima, porque tá me incomodando, eu tô usando um óculos, eu tô soltando um cabelo, tá? Então tem que ver. Ou tem gente que tem o bravo muito forte, sempre teve problema de visão, óculos, sensibilidade solar, que fica assim, sabe, fazendo força, então, ou é braba mesmo. E então tem que ver o que te incomoda, tá? Essa é a pergunta. Então não é idade. Eu já fiz botox com consentimento da mãe numa moça de 14 anos, porque ela ia fazer a festa de 15 anos dela e o bravo dela era realmente muito marcado. E ela, mas assim, aquele 15 anos, mulherão, do meu tamanho. A mãe falou, tá incomodando ela, dá pra gente fazer? Dá. A gente fez um pontinho no meio, né? Relaxou ali e ela amou. Eu até fui convidada pro dia do aniversário dela, fotos lindas, maravilhoso. Ela falou, Poli, amei o Botox. Então, assim, um pontinho satisfez essa cliente. Esse é um Botox Baby, dá pra dizer. Mas não existe idade, tá? Existe queixa, existe a sua necessidade para procurar o procedimento, avaliações, tá? Obviamente que em menores a gente precisa sim do consentimento dos pais, termos, né, de consentimento são assinados e tudo mais, questões legais, trabalhar certinho é assim. Outra pergunta é: já vou sair do consultório linda? Não, não vai. O Botox demora 15 dias para fazer a ação muscular. Então, é aplicada a toxina no músculo e ele sofre
alterações e reações químicas e acontece várias reações dentro desses dias, tá? Não é um procedimento igual depilação, por exemplo, que você faz, vê o pelo sair, pronto, acabou. Não, tá? O Botox é uma toxina e tem vários mecanismos para que isso aconteça. E esse tempo é 15 dias. O retoque acontece em 15 dias. Às vezes tem necessidade de correção de algum pontinho que ainda está movimentando, a gente faz mais uma aplicaçãozinha em alguns pontos para terminar a paralisação, tá? Por quê? Depende de quanto espalhou aquele produto, de como que é a reação do produto na pele da paciente, tá? Tem pacientes que quando eu atendo, obviamente, segunda, terceira, quarta vez na vida, eu já sei. Às vezes nem precisa retoque, tá? Mas eu peço para a pessoa vir pro retoque do mesmo jeito, pra gente ter o material fotográfico, tá? Então eu sempre falo, não precisa, acha que tá lindo, maravilhoso, venha do mesmo jeito, venha tomar um café, venha conversar, a gente vai fazer suas fotos, eu vou montar o seu book fotográfico, sou eu que mesmo que monto, tá, gente? Porque essa história de você terceirizar os trabalhos não dá certo. Eu gosto de fazer a aplicação, eu mesma monto as fotos das pacientes, porque eu sei se ela veio com a blusa preta, se ela veio, sabe? Eu já coloco toquinhas de cores diferentes pra gente saber o que que é o antes, o que que é o depois. E é assim, capricho, né, em todas as etapas, colocar minha logo no final, porque são materiais de trabalho, então a gente precisa, é um portfólio, né, bastante importante, então a gente precisa trabalhar com bastante capricho, né? Mas a gente precisa que o paciente volte para depois, para a gente ter também todo esse arsenal registrado, bonitinho. E a pele é outra, quando a paciente já vem em 15 dias. Como a pele fica toda relaxada, realmente dá uma sensação de pele mais brilhosa, sabe? Dá uma luminosidade para o rosto, a sensação, gente, que toda mulher que faz, homens também, que eles rejuvenescem 10 anos, tá? Porque principalmente quando você já tem alguns sinais, né? Que você já está vincando, fazendo as marcações, né? Dos movimentos ali musculares na sua face. Gente, vamos colocar agora aqui para vocês a filmagem da técnica de aplicação, tá bom? Então, vou filmar um pouquinho, né? Mostrar para vocês de como que é a técnica de aplicação, para vocês conhecerem, tá bom? Vamos lá? Deixa eu perguntar, antes de ir para a técnica, se você já deixou o seu like, se você está inscrito nesse canal. Gente, eu fiz com muito capricho, tá? Parte teórica, parte prática, um vídeo assim, bastante pedido. Já tinha feito lá no meu Instagram uma live falando sobre, mas o YouTube aqui não tinha ainda um vídeo sobre o assunto tão maravilhoso que todo mundo gosta, se interessa, né? Então vamos lá, deixa o seu like, se inscreve e bora lá, vamos para parte prática para vocês observarem. Detalhe, tá? Tem agulhinha, tem perfuração na pele. Se você não gosta de ver essas coisas, não vê, tá bom? Já tô avisando que vai ter aqui. Gente, não estou visitando nenhuma tribo indígena, mas bem que podia. Ó, vamos... Olha só que linda a marcação, que capricho.
questão da técnica de aplicação, gente, fiz para vocês com bastante amor, carinho, tá? Fiz ontem a aplicação e hoje tô fazendo a parte teórica aqui, a gravação. Ainda não fez efeito, mas eu já sinto, assim, um certo empoderamento, sabe? Não sei, a gente já tem pelo menos uma sensação que vai estar tudo muito mais dentro do não enrugadinho nos próximos dias. Pessoal, deixa eu contar para vocês. Existem alguns segredinhos, tá? Para que o Botox dure mais e existem as interferências que fazem com que o Botox dure menos. Tudo isso eu passo para os meus pacientes em consultório, tá? São dicas muito importantes, são coisas que a gente nem imagina. Eu também passo tudo isso para os meus alunos. Eu também dou o curso de Botox, toxina botulínica, né? Afinal, temos que falar do nome químico da coisa, né? E não da marca. Dou o curso na cidade de Curitiba, tá? Então, como que é o curso? É dividido em parte teórica e parte prática, com a aplicação da toxina. Não uso aplicação só de soro fisiológico, não uso aplicação em moldes de silicone, tá? A gente usa paciente modelo mesmo. Então, mais informações de tudo que realmente eu faço, toda a documentação, e como que é a documentação para eu entregar para o meu paciente, se você é profissional da área, se você quer fazer curso comigo, tudo isso é feito. Tem muito mais coisas, tem muito mais detalhes, eu ensino sobre a melhor agulha para ser utilizada, o que você precisa passar para o seu paciente,